4h17. Ô Mari, você já fez a sua declaração do imposto de renda desse ano? Eu já fiz, Medina. Você é daquelas que já faz logo no começo, você não deixa pro final. Prefiro fazer logo porque depois fica muito corrido, eu prefiro já me antecipar. Pois é, tem muito ouvinte que manda dúvidas aqui, porque pro investidor tem muitos detalhes a respeito da sua declaração do imposto de renda. E até por isso, o Expresso da Tarde vai utilizar esse espaço aqui do nosso programa justamente para tirar as suas principais dúvidas a respeito da sua declaração do imposto de renda. E é por isso que a gente recebe aqui no nosso programa o Maurício Rosa, gerente comercial da Sencom, que está aqui com a gente. Pessoal que acompanha a nossa programação, ouve os recados da Sencom todo dia aqui na TC Rádio. Maurício, tudo bom com você? Obrigado, boa tarde, como vai? Tudo bem, boa tarde Medina, boa tarde Mari, boa tarde pessoal que está nos acompanhando. Prazer imenso estar aqui para poder falar desse tema aí que é complexo, né? Assim como a Mari comentou que deixa um pouco para a última hora, a gente sabe que grande parte dos investidores também deixa, e a gente espera aqui estar auxiliando durante essa conversa. Maravilha. E também está aqui com a gente o Felipe Vibeling, o head de operações da Sencom. Tudo bom, Felipe? Obrigado. Opa, tudo bem, boa tarde Medina, boa tarde Mari, boa tarde pessoal que está nos ouvindo. A pronúncia é difícil, mas pode ser só Felipe, vamos lá. Boa, é isso aí. O Felipe e o Maurício estão aqui com a gente. Você que ainda não declarou seu imposto de renda, manda aqui a sua principal dúvida que a gente repassa para os nossos convidados. Bom, vamos começar então com vocês, Felipe e Maurício. Vamos entender um pouquinho quais são as obrigações do investidor na hora da declaração do imposto de renda, hein, Maurício? Começando contigo, quais são as principais obrigações que o investidor precisa ter? Porque é tão simples quanto se parece ou tem alguns detalhes que é sempre bom ficar atento para o leão não pegar o investidor? Maurício. Boa, Medina. Parece simples, mas não é, né? Quando a gente fala de imposto de renda variável, a gente tem algumas regrinhas, né, que são complexas e que se o investidor não tiver uma ferramenta que auxilie ele vai ter dificuldade. Então, acima de tudo, o que é importante e imprescindível para o investidor? Né? Que ele faça a apuração mensalmente, né, para que ele não perca o controle e para que ele tenha facilidade justamente nesse período da declaração do imposto de renda. Né? Então, se ele fizer isso de maneira regrada, vai chegar nesse período, ele vai ter acesso aos relatórios, o que vai ser fundamental para que ele não deixe de informar algum tipo de investimento. E aí ele vai ter uma certa facilidade nesse momento. É importante também reforçar para o pessoal que essa declaração é referente aos investimentos que foram feitos em 2022. Né? Então, a gente iniciou o período de declaração anual 15 de março e vai até agora dia 31 de maio. Então, basicamente, né, Medina, assim, é ter esse controle, né, ser mais regrado mensalmente para que ele não perca informação nenhuma e que ele consiga jogar isso tudo no programa da Receita Federal. Perfeito. Isso é imprescindível. Perfeito. Você queria também completar, ô Felipe, sobre as principais obrigações que o investidor precisa ter nessas horas? Lembrando, né, que a declaração, o prazo até dia 31 de maio, é isso, né? Exatamente. O prazo, então, até 31 de maio para fazer a declaração e apenas complementando o que o Maurício colocou, que é muito importante que quanto mais organizado o investidor estiver nesse momento da declaração, menor a chance dele errar ou colocar alguma informação equivocada na declaração dele. Por quê? Porque a informação equivocada vai gerar para ele aquilo que todo mundo tem medo, que é a famosa malha fiscal, ou a malha fina que a gente chama. Então, quer fugir da malha fina? Mantenha um controle rígido aí durante todo o ano, acesse os relatórios, pega toda essa documentação, deixa prontinha na hora de fazer a declaração, que aí não vai ter erro, cara. Perfeito, boa. Há novidades para esse ano? Todo ano que passa, né, a Receita sempre divulga algumas novidades para a declaração. Quais são as principais desse ano, Felipe? Boa, vamos lá. Sempre tem novidades, o programa da Receita está sempre evoluindo, o sistema de declaração também da Receita Federal está em constante evolução e para esse ano tiveram algumas novidades e algumas muito particulares para os investidores, Medina. Uma delas é uma regra que foi criada agora, foram desobrigados de fazer declaração, ou seja, estão dispensados de apresentar declaração os investidores que somente venderam abaixo de 40 mil no ano e aqueles investidores que não tiverem lucro tributável. Então, se você só vendeu menos de 40 mil no ano, você está desobrigado, não precisa fazer a sua declaração. Agora, se você vendeu, por exemplo, uma operação day trade, teve lucro, esse lucro é tributável, você precisa apresentar a sua declaração. Então essa é uma regra importante, mudou esse ano, tá? Outra questão importante que a Receita trouxe foi um incentivo à parte da declaração pré-preenchida. Inclusive, ela tem um benefício na hora de receber a restituição,
quem utiliza essa declaração pré-preenchida. Então, algumas informações já vêm prontas da parte da Receita Federal. O programa, como eu comentei, ele evolui muito, então a Receita já tem muitas informações dos investidores. E é importante que o investidor esteja atento para conferir as informações que estão dentro da declaração pré-preenchida, porque é responsabilidade do investidor, mesmo que já venha preenchido errado, é responsabilidade do investidor, do contribuinte fazer a correção. Entendi. Quais são os erros mais comuns que normalmente acontecem com o investidor na hora da declaração? Felipe, Maurício, tem alguns casos que isso acontece quase todo ano, esse erro que pode ser evitado? Maravilha, eu acho que o Felipe pode complementar também, são diversos, tá, Medina? O principal deles é não fazer separação por tipo de operação, né? Na renda variável a gente precisa distinguir de fato o que foi uma operação comum, um day trade, são alíquotas diferentes, e aí acaba que o investidor coloca tudo dentro de um cesto e acha que pode botar lá em cima de 15% ou 20% e está tudo certo. Sendo que não, né? Tem que fazer essa diversificação, separação do que foi o tipo de operação. Acho que esse é um principal, né, Felipe? Isso. Além da falta de informação, de não inserir de fato. Outro principal, né, é o fato de não pagar corretamente o DARF. E aí sim vai ser acionado muito provavelmente pela Receita Federal. Ele pode complementar um pouquinho aí. Sim, a Receita ela tem muitos pontos de contato, né, Medina, com o investidor. Então, existem diversos pontos de contato e esses pontos de contato já trazem informações. Como, por exemplo, quando você compra uma ação, a Receita já tem uma informação de que você comprou essa ação. Agora, por exemplo, quem opera com criptoativos já tem uma declaração que é feita pela exchange de criptoativos que já informa a Receita Federal que você possui esses criptoativos. Então, esses pontos de contato é importante que o investidor esteja atento para informar corretamente lá os valores do que ele tem de bens e direitos e do que ele pagou de imposto, como o Maurício falou. Muito importante também a questão do prejuízo. Então, é importante preencher corretamente os seus prejuízos para poder utilizá-los no futuro, como a gente vai falar logo na sequência. Entendi. Então, é necessário declarar prejuízo, porque estão chegando perguntas aqui, já vou repassar algumas para vocês. Um abraço aqui pro Gustavo Figueira, dizendo que aqui o Maurício e o Felipe são os feras no imposto de renda. Também aqui a Jennifer mandou mensagem que agradece a Sencom, porque sempre ajuda ela no imposto de renda. No finalzinho a gente deixa o convite pra galera para explicar tudo certinho pra Sencom, para quem quiser declarar também. Mas é necessário então declarar o prejuízo no imposto de renda. O nosso ouvinte aqui, o Rodrigo Mascarenhas, disse que a declaração dele foi fácil porque foi só declarar prejuízo. Mandou a mensagem. Mas então, prejuízo você precisa declarar. Não fique isento de nada. Precisa, Medina. Bora lá. É importante declarar o prejuízo, Medina. Por quê? Porque é um benefício que o investidor tem de poder compensar um lucro futuro com esse prejuízo, desde que ele seja no mesmo mercado, né? Então, a gente precisa esclarecer que tem que estar no mesmo mercado. O prejuízo e o lucro, você consegue fazer um abatimento do imposto no futuro. Mas para isso você precisa incluir essa informação na declaração. Importante também prestar atenção na passagem do ano, ou seja, quanto você teve de prejuízo acumulado até o 31/12, para informar corretamente e já chegar no janeiro do próximo ano com esse prejuízo declarado. Então precisa sim, e até uma questão curiosa, Medina, sobre a declaração, que você vê, você pode estar desobrigado a fazer a declaração. Entrou naquela regra dos 40 mil, você não precisa apresentar sua declaração, mas você quer utilizar o prejuízo, você precisa declarar. Então é importante incluir essa informação na declaração do imposto de renda. Contribuindo até, Medina, sobre isso que o Felipe comentou, né? A gente sabe dessa nova regra que mudou. Anteriormente, R$1 investido já tinha a obrigação de declarar e agora é a partir de 40 mil em vendas, né? Só que a gente sabe, assim como o ouvinte aí comentou sobre ter tido mais prejuízo, é importante colocar isso e é benéfico para ele. Porque se lá na frente ele começar a ter lucro e querer usufruir do prejuízo para pagar menos imposto, ele, obviamente, tem que ter declarado. A Receita não vai estranhar. Exatamente, ele tem que declarar. Agora, se, por exemplo, né, eu tive prejuízo durante 2022 e em 2023 comecei a ter lucro e quero usufruir, o que esse investidor vai ter que fazer? Ele vai ter um retrabalho de fazer um processo de retificação, né, para poder apontar para a Receita que ele teve um valor movimentado como prejuízo. Então, de uma certa forma, a gente entende que essa nova regra pode ser uma espécie de pegadinha, né, para que lá na frente o investidor não tenha algum tipo de benefício. Então esse é um alerta que a gente está passando para todos os clientes e investidores, que prejuízo sim, é necessário e é benéfico que seja declarado. Perfeito. Ô Mari, vamos pegar a pergunta aqui da Dulce, ainda em linha com os 40 mil que vocês comentaram. Ela tem uma dúvida aqui para vocês, né, ô Mari? Ela mandou mensagem pra gente? Exatamente, Medina. Ela perguntou aqui pelo YouTube
Se quem declara todo ano e começou a investir em 2022, mas movimentou menos de 40 mil, e ela pergunta, declara como sempre ou declara incluindo as ações? Boa. E se ela já tem que declarar, né, pessoal, é importante esclarecer que ela tem que colocar todas as informações. Se ela cair lá, existe uma instrução normativa que todos os anos é emitida pela Receita Federal que coloca os pontos de obrigatoriedade. Então, se você ganhou um equivalente lá a 29 mil reais, se não me engano, peço perdão aí pelo número exato, mas rendimentos que você receba nesse montante, se você teve investimento aí nessa questão dos 40 mil, vendas até 40 mil, se você tem imóvel rural, etc., uma série de outros elementos. Qualquer um dessas obrigações, se o investidor estiver incluído aí, ele precisa colocar todas as informações. Então, se ela já vinha declarando normalmente, é importante que ela também inclua as ações na declaração, porque ela já vai estar obrigada por alguma outra razão. Eu queria voltar ao tema das criptomoedas, dos criptoativos, perguntar se é obrigatório declarar criptoativos e nas criptos tem as situações interessantes que foi o que o Danilo Silva comentou aqui. Por exemplo, quem tinha dinheiro na FTX, como é que faz? Como é que declara nesses momentos? O que fazer? Bom, duas perguntas eu vou responder uma de cada vez, tá, Medina? Vamos lá. Primeiro, sobre declarar cripto, tá? Sim, existe uma obrigação de fazer essa declaração de cripto. Também uma curiosidade, isso não está na instrução normativa, está lá no Perguntas e Respostas da Receita Federal. Todo ano ela emite lá um guia orientativo ao preenchimento do programa da Receita e lá está uma obrigação de quem tem 5 mil reais investido de custo de aquisição de cada criptoativo precisa fazer essa declaração. Então, se você tem lá, você comprou Bitcoin, comprou 5 mil reais em Bitcoin, você está obrigado a fazer essa declaração para a Receita no 31/12. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção. Fato curioso se você comprou esse criptoativo, se comprou o Bitcoin a R$1.000 e hoje ele está valendo 10 mil, você não precisa fazer a declaração. Então, é o custo de aquisição. A gente precisa olhar quanto foi pago por esse criptoativo. Somou 5 mil reais, inclui na declaração. Beleza. Segundo ponto sobre o cliente da FTX. Se esse cliente incluiu na declaração do ano passado, ele vai precisar só informar nesse ano que ele perdeu esse valor. Ou seja, que a posição dele em 31/12 de 2022 é zero. Que aí ele vai estar atualizando para a Receita Federal que ele não possui mais esse ativo. Perfeito, maravilha. Tirando todas as dúvidas dos nossos ouvintes, as perguntas não podem chegar, hein, Mari? Galera mandando, galera tem muitas dúvidas a respeito da declaração do imposto de renda. Todo ano que acontece, mas as dúvidas sempre surgem e é sempre importante a gente tirar essa dúvida. O canal Papo de Vender, aqui no YouTube, também está participando. Ele pergunta, tem que declarar CDB? Aí já entra na questão de renda fixa. Renda fixa também precisa declarar, Maurício, Felipe? Boa, precisa sim, precisa incluir as informações dos bens e direitos lá, precisa declarar os valores que você tenha investido. Também precisa num outro campo que a gente fala do programa da Receita, mas precisa fazer a declaração. Maravilha, o Gustavo Mutz, aí a galera tá querendo saber de tudo, hein? Falou, se ele vendeu também algum ETF, ele também precisa declarar. Ao término de 31, você tem que pensar na 31 de dezembro, né, de 22, né, Felipe? É essa data que a galera precisa ter em mente. Isso aí. E precisa olhar os 31/12 e precisa olhar o valor de venda dos ativos, né? Como a gente criou como a Receita trouxe essa regra nova aí de 40 mil vendidos, ele precisa verificar se ele fez vendas ali que batam esse limite para ele estar obrigado a declarar. Salvo se ele tiver algum outro elemento que obrigue ele, e aí sim ele vai precisar incluir essa venda. Acho que um ponto importante aí também, Felipe, é que assim, ele não é obrigado a declarar, né? Mas também vale a pena informar, né? Eu acho que assim, não custa nada o investidor colocar essas informações. Então não é obrigado, mas não significa que ele não pode, se ele quiser, com menos de 40 mil ter investido, informar, seja se teve lucro, aliás, se ele não teve lucro, prejuízo, se está na custódia dele, ele tem que informar isso. Há um elemento, Medina, que a gente considera imprescindível assim, para qualquer investidor levar em consideração, que é a equivalência patrimonial, que a gente chama. Então, a Receita Federal, ela tem, como eu comentei, tem vários pontos de contato com o investidor. Ela sabe muita informação sobre o investidor. E o investidor também tem um patrimônio que ele precisa informar e fazer essa equivalência, ou seja, que ele leva uma vida de acordo com aquilo que ele está declarando. Isso é uma questão que a Receita vem apertando o cerco aí com redes sociais, inclusive fazendo investigações e utilizando redes sociais para chegar nos investidores que dizem que não tem nada, mas estão lá com diverso patrimônio, curtindo a vida doidado e estão declarando para a Receita Federal que não tem nada no seu nome, que não tem nada, não tem investimentos, não tem lucro tributável. Então a Receita está apertando o cerco com relação a isso. Se você quer utilizar esse benefício de ter uma equivalência patrimonial, de ser capaz de demonstrar o quanto você ganha e o quanto você teve de lucro, faça essa declaração de forma correta. Boa, vou pegar a última perguntinha aqui do nosso ouvinte, o Rodrigo Mascarenhas.
Ele tá perguntando se a alíquota difere para as contas CNPJ que fizeram operações e CPF. É diferente a alíquota? Boa, aí a gente tem 2 elementos também. A declaração que a gente está falando agora aqui é a declaração do imposto de renda da pessoa física. Perfeito. Então a gente está falando aqui sobre pessoa física. A alíquota para pagamento de imposto, ela vai depender do regime tributário que estiver a pessoa jurídica. Então eu não sei qual que é o regime tributário que ela está, mas para operações comuns, para investidor pessoa física vai ser 15%, para operações day trade 20%. Maravilha, bom, deu para entender bastante. Que legal a participação aqui com a gente no Expresso da Tarde do Felipe Vibeling, head de operações da Sencom, e o Maurício Rosa, gerente comercial da Sencom. E aí, Maurício, eu abro o espaço porque chegaram perguntas pra galera, tipo papo de vender. Pergunta se a Sencom faz a declaração, se ajuda a fazer a declaração, como é que consegue ajudá-lo a fazer essa declaração. Eu abro espaço, então, para você explicar pro nosso ouvinte que se interessou, como é que ele faz para acessar a Sencom, como que funciona. A palavra é sua. Perfeito, Medina. Agora chegou a parte boa, né? Acho que assim, tem novidade boa para o pessoal. Bom, é importante reforçar, né, Medina, que a Sencom é uma empresa de mais de 12 anos de mercado, é pioneira nessa questão de cálculo do imposto de renda variável de uma maneira automatizada. Então, assim, a gente tem uma base grande de cliente, né, que vê, né, a Sencom com uma extrema qualidade. Então, o que eu posso dizer para vocês, né, que assim, a Sencom tem soluções desde o investidor que gosta de fazer a parte operacional, ou seja, aquela pessoa que faz todo o trâmite de importação de nota e faz o fechamento do mês, até um serviço mais seleto, serviço premium, que sim, além de fazer o fechamento de mês, todo o cálculo mensalmente, faz a declaração anual do imposto de renda. Então, oriento, né, a todo mundo entrar em contato com o nosso WhatsApp, que é o 5436320702. A gente vai ter uma equipe comercial aí disponível para explicar sobre os nossos serviços, para falar um pouquinho sobre como que a gente vai atuar de acordo com o perfil de cada cliente, né, Medina? Então é importante também reforçar que a gente tem aí planos de assinaturas que faz com que a gente regularize todo o ano de 2022, que é o ano em questão que a gente está falando para a declaração anual. Se o cliente, né, querer regularizar o ano de 2022 e quer manter daqui para frente uma vida mais regrada em relação ao imposto de renda, a gente tem um serviço IR em dobro. Né? O que é o IR em dobro? Além dele ter um benefício de pagar apenas R$19,90 por mês, né, ele vai ficar assegurado tanto de 2022 como daqui para frente, até o ano de 2024. Então, essa é uma oferta que a gente está tendo, R$19,90 por mês o cliente fica blindado e assegurado, né, com o melhor serviço do mercado em relação ao imposto de renda. Né? Nós temos o serviço Premium, como eu comentei, que é um serviço completo, que entrega tudo para o investidor. E eu acho aqui, né, Medina, que nada mais justo do que lançar uma oferta. A gente está com um cupom exclusivo até o final do dia de hoje, para quem quiser contratar algum tipo de serviço, que é o TC Rádio 10. 10 número, tá? Olha lá. Então, qualquer serviço da Sencom, o investidor vai poder contratar com 10% de desconto. E reforçando, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso WhatsApp 5436320702. Maravilha, que ótimo aí então o cupom TC Rádio 10 para você que está acompanhando aqui com a gente. Maurício, Felipe, obrigado pela participação dos dois aqui conosco. E é claro que todo ano sempre tem a declaração de imposto de renda e a gente sempre aqui na TC Rádio sempre vai trazer vocês aqui para tirarem as dúvidas dos ouvintes e que as dúvidas também não param de chegar. A galera tá mandando muita pergunta aqui com a gente. Obrigado, viu, Maurício? Grande abraço. Medina, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. Valeu, Felipe. Obrigado pela participação. Valeu, obrigado, Medina. Obrigado, pessoal. Valeu pelas perguntas. Se tiverem mais dúvidas, também pode acionar nossas redes sociais aí que a gente vai tirar as dúvidas do pessoal.